Uma feliz manhã de sábado a todos. Vocês estão bem? Dormiram bem? Ótimo. Me alegro em ver a todos. Espero que não durmam agora, espero que tenham dormido de noite. Eu queria começar esse sermão. Geralmente a gente termina o sermão com uma história, né? Bem pessoal, mas eu quero começar com uma história. Eu quero apresentar um amigo para vocês, um grande amigo meu. O nome dele é Werber de Paiva Marques. Ele se batizou junto comigo. Nesta foto você o vê lá na frente dando um estudo bíblico. E Werber é um cara tremendo. Eu não sei se vocês sabem como eu vim para Cristo. Eu tinha 17 anos de idade, estudava numa escola lá no Brasil e havia uma jovem na minha escola, uma jovem na minha classe, muito bonita, e essa jovem ela era viciada em drogas. Bebia muito e você olhava para ela e percebia que ela tinha uma vida que não era uma vida adventista. E eu lembro que nós éramos amigos na classe e um belo dia as férias começaram, cada pessoa foi passar as suas férias e quando as férias acabaram e eu voltei para a escola, essa jovem era outra pessoa. Sabe quando você olha para uma pessoa e vê que ela é completamente diferente? Ela mudou completamente. E eu perguntei, o que foi que houve contigo? Você parece estar mais calma, ela já não era nervosa, você percebia que ela já não mais consumia drogas, que ela já não bebia mais. E isso num prazo de tempo tão curto. Eu perguntei, o que foi que houve contigo? E ela disse, se você quiser saber o que houve comigo, vem à minha casa tal dia à noite. Uma mulher bonita te convidando para ir para sua... Você com 17 anos de idade, eu disse, eu vou! Só que eu não sabia o que era exatamente, né? Então fiquei com um pouco de medo e convidei os meus amigos para virem comigo. E entre eles, o meu amigo Werber, convidei o meu grande amigo, que era meu vizinho, e outros. E quando nós chegamos lá, para minha decepção, era um estudo bíblico. Aí eu disse, meu pai, o que é isso? E o interessante... O interessante é que nesse estudo bíblico, ele e mais 8 amigos, se não me engano, nos batizamos. E praticamente todos estão na igreja, até hoje. Para a honra e glória de Deus. E o interessante que eu queria comentar dele, quer dizer, vou comentar mais, mas o que eu queria começar comentando é que... Você sabe aquela pessoa que aceita Jesus no primeiro encontro? Sabe que tem uma pessoa... Tem aqueles que demoram, aqueles que dão trabalho. Sabe aqueles que dão trabalho? Eu era um deles. Dei muito trabalho para aceitar Jesus. Há aqueles que são tão santos que se levantar as mãos para os céus, Jesus leva, sabe? Tem aqueles super santos. Deles eram o Werber. O Werber, quando ele viu a mensagem, ele disse, é o que eu quero. E ele se tornou muito amigo da minha amiga. E acontece que eu comentava com o Werber durante o dia as minhas dúvidas. Eu dizia, eu vou perguntar a ela isso, eu quero ver se ela sabe responder. Então ele ligava para ela e dizia, olha, ele vai perguntar isso. Então ela já se preparava. Quando eu chegava e fazia a pergunta, ela, pum, respondia. E eu, rapaz, como é que pode? E isso foi me contagiando. Há 1 ano e meio atrás, Werber, ele deu um estudo bíblico para 2 famílias de uma igreja pentecostal, lá na minha cidade, no Brasil. Essas 2 famílias aceitaram a mensagem adventista, mas continuavam frequentando a igreja pentecostal. E eu quero contar essa história para vocês agora, porque eu tenho medo de morrer e vocês não escutarem essa história. Então, por isso que eu vou contar logo no início. Então, essa história é tão incrível. Essas 2 famílias aceitaram a mensagem adventista, continuaram na igreja pentecostal e começaram a ter problemas dentro da igreja porque eles queriam guardar o sábado. E a igreja não aceitava, não concordava com isso. E eles começaram a ter atritos. Acontece que essa igreja pentecostal decidiu ter uma reunião para discutir este assunto do sábado e o fato desses irmãos agora querendo guardar o sábado. Nesta reunião, a igreja pentecostal trouxe um professor de teologia da universidade. E durante a reunião, argumento vem, argumento... Você sabe como são essas reuniões, né? Cada um tem a verdade e por isso que a Bíblia diz, olha, não entre
nesses debates, porque você só vai perder seu tempo, perder sua energia. Até um conselho para vocês, eu queria dizer para você. Eu disse recentemente num sermão que eu fiz, eu não estou aceitando convite nem para festas, imagine para briga. Então, quando alguém te convidar para uma briga, não entre, não tem necessidade. Mas nessa reunião, um dos membros da família, que havia aceitado a verdade do sábado, fez uma pergunta ao professor de teologia. E disse, professor, é pecado guardar o sábado? Boa pergunta, né? E o pastor, o professor, disse, olha, pecado não é. E então aquele irmão disse, então por que vocês querem me disciplinar por querer fazer alguma coisa que não é pecado? A confusão foi maior ainda e aquelas duas famílias foram expulsas da igreja. No total foram 17 pessoas expulsas. Dessas 17 pessoas entraram então para uma igreja adventista, fazem parte dessa igreja adventista. Dentre a liderança, ali na liderança daquela igreja pentecostal, havia o primeiro ancião da igreja, que foi a pessoa que mais se revoltou contra esses 17. E principalmente contra o meu amigo que havia dado o estudo bíblico. Então ele se tornou quase que o inimigo do meu amigo, porque o meu amigo havia dado o estudo bíblico. Há mais ou menos 3 semanas ou um mês atrás, o meu amigo ouviu que aquele primeiro ancião havia saído da igreja pentecostal, tornado-se pastor, e era pastor de uma nova igreja pentecostal, e estava tendo problemas com relação ao sábado, novamente. E esse meu amigo, então, disse, eu vou telefonar para ele. Eu sei que ele não gosta de mim, mas eu vou telefonar para ele. Já fez isso? Olha, eu sei que a pessoa não gosta de mim, mas eu vou falar com ela. E o meu amigo, então, pega o telefone. Sabe como você não sabe o que você vai dizer? E ele pega o telefone, liga, e quando o antigo primeiro ancião, agora pastor, atende o telefone, o meu amigo diz, alô pastor, eu estou te ligando para te oferecer um estudo de Daniel e eu te dou um certificado no final. E o meu amigo disse que só fechou os olhos e ficou esperando a reação. E o pastor disse, vocês estão prestando atenção? O pastor disse, meu irmão, você não sabe a alegria que eu tenho de ouvir a tua voz. Escutem só. E o meu amigo já pensando que o pastor iria desligar o telefone, né? Hã? Como? Há uma semana atrás, nós estamos com esse problema sobre o sábado na nossa igreja. Então nós decidimos, como igreja, a igreja inteira, eu não sei se vocês vão prestar atenção o suficiente, presta atenção. A igreja inteira decidiu fazer um retiro, assim como a igreja de Setúbal decidiu fazer um retiro aqui, eles decidiram ir para uma praia deserta lá no Brasil. A igreja inteira, nós decidimos orar e procurar a vontade de Deus. Olha que coisa bonita. Nós decidimos orar a Deus, pedir sabedoria, pedir conhecimento. Nós decidimos nos reunir num acampamento, só a igreja em oração, pedindo para que Deus nos respondesse. E quando nós estávamos orando, 3 da manhã nós estávamos orando. Quando foi a última vez que você orou até 3 da manhã? E aquela igreja, 3 da manhã, eles orando. Por favor, não durma agora. Depois que eu terminar a história, você pode dormir à vontade no meu sermão, mas escuta essa história. E ele me explica, eu explicando para o meu amigo, às 3 da manhã, enquanto nós orávamos, de repente aparece um homem, todo sujo, vindo da praia. Eu pensei que era o profeta Jonas quando ele falou isso. Um homem todo sujo aparece no meio do acampamento e diz, quem é o pastor? E, sabe que no Brasil é um país violento, né? Uma pessoa chega dizendo isso. Eu diria, eu não sei quem é o pastor. Mas o pastor então olha para aquele homem todo sujo de areia e diz, eu sou o pastor. E aquele homem olha para ele e diz, pastor, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você está preparado? E o pastor disse, fala, Senhor. Daqui a alguns dias, um dos meus filhos, um homem do meu povo, vai te ligar, te oferecendo um estudo bíblico com um certificado no final. Escute ele. Que incrível, hein? Ele disse que o homem foi embora.
E agora você está me ligando, meu irmão, me oferecendo isso. Próximo slide. O meu amigo está dando um estudo bíblico para 3 igrejas pentecostais no Brasil. Ele não está dando estudo bíblico para alguns membros da igreja. Ele está dando um estudo bíblico dentro. Está vendo que está escrito ali na porta, na entrada da igreja? Ele está dando um estudo bíblico para a igreja inteira. Para pastores, para anciões, para diáconos, para todas as pessoas da igreja estão escutando a mensagem que eu e você já conhecemos. Agora, meu irmão, quando foi a última vez que a gente orou até 3 da manhã, pedindo a Deus para nos dar sabedoria, ou pelo menos pedindo a Deus para que nos dê motivação. E o que é tão espetacular no livro de Daniel? O que é tão incrível no livro de Daniel? O livro de Daniel começa com o capítulo 1, né? Não começa com o capítulo 0. Com o capítulo 1, no livro de Daniel, qual é a mensagem do capítulo 1 do livro de Daniel? A mensagem de jovens que decidem o quê? Não se contaminar. E Daniel decide não se contaminar, decide somente comer Burger King e McDonald's todo o período que estivesse na Babilônia. Foi isso, Emanuel? Você não estava lá, mas não tinha Burger King, era outro. O que é que Daniel decide? Decidiu ser vegetariano. Olha só. Por isso que a gente se associa tão bem a... Eu lembro que uma vez, quando eu morava no Brasil, eu conheci um Hare Krishna. Sabe o que é Hare Krishna? Sabe o Hare Krishna? Aqueles que andam de tipo cor-de-rosa no meio da rua com a cabeça raspada e cantando Hare Krishna. Nunca viram? É uma religião hindu, né? E o Hare Krishna chega para mim e quando eu disse que era adventista do 7º dia, o Hare Krishna disse, olha, na minha opinião, os adventistas, a igreja adventista é a igreja mais evoluída do cristianismo, porque vocês não comem carne. Eu disse, rapaz, não visita a minha igreja, não. Da tua decepção vai ser grande. Mas nós vemos aqui no capítulo 1 do livro de Daniel, Daniel decide não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel decide não beber as bebidas do rei. Daniel decide ser diferente. Você acha que foi fácil? Um jovem de mais ou menos 17 anos, todas as pessoas fazendo de uma forma e ele decide fazer diferente. Não foi fácil para Daniel. A mensagem do capítulo 2 é o tão famoso sonho do rei Nabucodonosor, a tão famosa, o quê? Estátua, que era composta da cabeça, que era feita de quê? Ouro. O peito era de prata. O ventre de bronze. As pernas de ferro. Os pés, ferro misturado com barro. E então vem uma pedra que não foi cortada por nenhuma mão humana e faz o quê? Destrói tudo. Qual o significado da história? O rei Nabucodonosor chama os seus magos para interpretar. Ninguém sabia interpretar, ninguém sabia dizer o sonho. E então chama quem? Daniel. Daniel faz a interpretação. Qual é a interpretação? A cabeça de ouro simbolizava o quê? O reino de Nabucodonosor, o Babilônia. O da prata simbolizava o quê? A Medopérsia. O bronze simbolizava? O ferro simbolizava? Roma. Os pés de ferro misturado com barro simbolizavam o quê? A Europa. Vocês aqui. Os dias de hoje. E a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos representava a vinda de Jesus Cristo. Tremendo capítulo. Todo adventista começa o estudo bíblico com esse texto para poder impressionar logo. Capítulo 3. Qual é a mensagem do capítulo 3? O rei Nabucodonosor aceitou a vontade de Deus? No capítulo 2, na interpretação do sonho, a interpretação do sonho era: Babilônia vai acabar, virá outro reino, que acabará também. Virá outro reino, que acabará, e acabará, e acabará, e não vai ter reino que domine esse mundo para sempre. Nabucodonosor não aceitou a interpretação. O que ele faz no capítulo 3? Faz uma estátua de que material? Toda de ouro. E a estátua deveria ser o quê? Adorado. O que vocês talvez não tenham prestado atenção é no versículo 12 do capítulo 3. Abramos nossas Bíblias. Daniel, capítulo 12, ou capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Quero que alguém leia bem alto, bem forte, bem bonito. No capítulo 3, no versículo, eu posso ler aqui. Há uns homens judeus, os quais constituíste todos os negócios das províncias babilônicas. Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a Deus deles, não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste.
Vocês prestaram atenção que a acusação contra eles era com base em 2 pontos: serviço e adoração. Havia uma estátua de ouro e aqueles jovens não estavam servindo nem adorando. É interessante que existe um mandamento da lei de Deus que fala de serviço ou trabalho e adoração. Aqueles 3 jovens decidiram não se conformar ou não fazer de acordo com o sistema. E aqueles 3 jovens foram, por causa disso, condenados. Ou seja, ser fiel a Deus não é fácil. Nós estamos acostumados a ver várias igrejas pregando por aí: aceita Jesus e o Senhor vai te abençoar tremendamente e tua vida vai ser linda. A coisa mais comum que eu escuto hoje em dia é pessoas dizendo que Jesus me aceitou e aí o que foi que aconteceu? Ganhei, eu fiquei rico, olha, meu trabalho está melhor, meu salário é melhor, minha mulher é até mais bonita. A coisa que eu mais escuto nos dias de hoje é esse tipo de bate-papo em que aceitando Jesus fica tudo ótimo. E qual era, você sabe qual é o que acontece com a maioria das pessoas que aceitam a Cristo? Elas perdem tudo. Vá perguntar como é a vida de um cristão no meio de um país muçulmano quando ele aceita Jesus, ele perde tudo. Perde até a vida. A grande maioria das pessoas desse mundo, quando aceitam a Jesus, o testemunho delas seria o seguinte: eu tinha uma casa, tinha uma família, aceitei a Jesus, perdi a família e tive que abandonar a minha casa. No mundo inteiro nós estamos vendo isso. No capítulo 3 de Daniel, agora leia os versículos de 15 a 25. Eu os leio aqui bem rápido, para poder acelerar. O capítulo 3, versículos 15 a 25, e diz: agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Rivelino Abdenego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, olha a disposição desses jovens, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro da arca, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Quem era esse quarto que estava ali dentro? Jesus Cristo veio para ficar com aqueles jovens no meio da fornalha, quando os jovens sabiam que eles sabiam que poderia acontecer de Deus não os livrar. Assim como eu falei ontem à noite, João Batista, Deus o livrou da morte? Não, João Batista foi assassinado de maneira terrível pelo maior dos pecadores, Herodes. Então, nós observamos aqui o capítulo 3 de Daniel, nós temos essa tremenda mensagem de fidelidade desses jovens. Qual é a mensagem do capítulo 4? O capítulo 4, se você ler o capítulo 4 de Daniel é um capítulo extremamente interessante, parece até que foi escrito por Nabucodonosor. Se você ler o capítulo 4, você vai notar que a linguagem parece que o próprio rei Nabucodonosor escreveu. E neste capítulo ele tem um sonho. É um sonho de quê?
Sobre uma árvore. Uma árvore que cresce e de repente a árvore é cortada. E o que Nabucodonosor faz? A quem ele chama para interpretar o sonho? Não. Ele chama primeiro os seus magos. Parece que ninguém aprende a lição aqui, né? Aí ele chama os magos, resolveu. Os magos não conseguiram interpretar o sonho, então tem que chamar o quê? Daniel. Parece umas pessoas que eu conheço, né? Tem um problema e não chama Jesus. Chama Jesus em último lugar, né? Quando não resolveu mais nada, Jesus, agora eu vou ter que te chamar, porque ninguém mais resolve o problema. Acontece aqui, no capítulo 4 de Daniel, Daniel vem, interpreta o sonho, para interpretar o sonho, e fala para o rei Nabucodonosor que haveria uma grande punição para o rei. E o interessante é que Daniel usa uma palavra, ele diz assim, rei, que isto não seja para ti, rei, que seja para os teus inimigos. Mas não tem jeito. A interpretação era para o rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor, se vocês não sabem, o rei Nabucodonosor é acometido por uma doença, fica vivendo como um animal por muitos anos, até que se humilhasse. E o interessante é que o capítulo 4 termina com um verso muito forte. O capítulo 4, versículo 37. O capítulo 4 de Daniel, quem poderia ler aí o versículo 37? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O capítulo 4 termina com Deus pode humilhar quem? Quem anda na soberba. Quem é orgulhoso? O problema de Nabucodonosor foi o seu orgulho. E Deus o humilhou. E eu te digo uma coisa, meu amigo. Ou você se humilha, ou um dia você será humilhado. Então, quer um conselho? Se humilhe. Se humilhe. O capítulo 5 de Daniel começa com... Já não é mais Nabucodonosor o rei. Nós temos aqui Belsazar sendo rei. Belsazar, a Bíblia chama-o de filho de Nabucodonosor. Mas era uma expressão normal. Na verdade, ele era neto de Nabucodonosor. O seu pai era Nabonido. O capítulo 5 começa com Belsazar fazendo o quê? Uma festa. Olha só que interessante. Neste momento, o pai de Belsazar, Nabonido, estava preso nas mãos dos medo-persas. Babilônia estava cercada pelo exército medo-persa. E o que é que o rei faz? Uma festa. Parece o Brasil. Está tudo acabado e a gente faz um carnaval. Aquela confusão no Brasil, corrupção, problema para todo lado. Aí o que a gente faz para resolver o problema? Carnaval, festa. Igualzinho aqui na Babilônia. O rei, com todos os problemas, o inimigo na porta lá, cercando a cidade de Babilônia. E o que é que o rei faz? Uma festa. E a Bíblia declara que essas festas eram longas e eles se embriagavam. E o rei na sua festa, bêbado, com seus amigos bêbados, o que é que ocorre? Ele manda, os versículos 5 e 6. Quem poderia ler os versículos 5 e 6? Todo mundo dançando. Você imagina a festa, todo mundo dançando, bebendo. E aí, quem poderia ler os versículos 5 e 6? Ô João, lê aí bem alto, bem forte, bem bonito. FM Adra. Tem ou não tem? Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do Palácio Real. O rei via a parte da mão que estava a escrever. Então mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, e juntos os seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram no outro. A festa está acontecendo, as pessoas estão bêbadas, se divertindo. O rei manda buscar os objetos sagrados do templo de Jerusalém e começa a beber e se divertir. E nesse momento, parece até que bateram nas costas do DJ e disseram, desliga a música. E o rei vê na parede e uma mão começa a escrever na parede.
olha só o detalhe da Bíblia. A Bíblia diz que o texto foi escrito de frente do... De frente de quê? Do castiçal. Por quê? Por que na frente do castiçal? Você imagina a festa, aquele jato de luz que tinha iluminando a festa, e a mão escreve justamente ali para que o rei visse. E a linguagem é muito gráfica. Diz que as pernas do rei começaram a se balançar. O rei ficou com medo. E aí o rei faz o quê? Versículo 7. Quem é que ele chama para interpretar? Os magos. Mas, rapaz, ninguém aprende, né? A gente tem a mania de sempre insistir no erro. A história se repete. Chamam-se os magos. Os magos interpretam? Eles conseguiram interpretar? Não. Quem é que vem para interpretar? Quando Daniel entra em cena, Daniel nem interpreta. Ele nem precisa começar a interpretar. Daniel entra olhando para Belsazar, bêbado. Daniel entra. Eu acredito que Daniel já disse assim: ô Belsazar, precisa interpretar, meu? Olha a tua condição. Olha a tua condição. Precisa interpretar uma coisa dessa? Você sabe, rapaz. Não é à toa que você está se tremendo todo. Porque você sabe a tua condição. Você sabe, o teu avô teve que se humilhar no final. E tu está fazendo o quê? O que fazes tu? Olha a tua situação, Belsazar. Bêbado. Embriagando-se, misturando o que é santo e profano. Eu não preciso nem ler o que está escrito, rei. E Belsazar diz: mas Daniel, se você interpretar, te encherei de ouro e você será o terceiro homem. Por que que... É promessa de bêbado, de sempre. Você sabe por que que Belsazar promete a Daniel a terceira posição no reino? Porque ele era o segundo. Nabonido, seu pai, era o primeiro. Segundo era Belsazar. Terceiro seria Daniel. E Daniel disse: olha aí, não precisa, muito obrigado. Do jeito que a situação vai ficar daqui a pouco, é melhor eu não ter cargo nenhum aqui, viu? Naquele momento, enquanto Belsazar tentava conversar com Daniel, para que Daniel interpretasse, e lá fora, os medos e persas. Tem coisa pior do que você... Vocês estão entendendo aqui a situação? O rei confiava nos muros de Babilônia. Heródoto, grande historiador grego, diz que os muros de Babilônia eram tão largos que era possível, com uma carruagem, cavalgar sobre os muros de Babilônia. Dá para imaginar a largura desses muros? Em Berlim, no Museu do Pérgamo, se algum dia você tiver a oportunidade de ir a Berlim, visite este museu. É melhor do que visitar o Muro de Berlim. No Museu do Pérgamo, que é o nome em homenagem à cidade de Pérgamo, uma das igrejas do Apocalipse, porque lá tem praticamente o centro da cidade de Pérgamo, dentro do Museu do Pérgamo. E assim que você sai dessa parte com relação a Pérgamo, você entra na parte babilônica. E a primeira coisa que você cruza é o portão de Estar, o menor dos portões do muro da Babilônia. O menor. Que os alemães escavaram e trouxeram e colocaram dentro de Berlim, dentro desse museu. É espetacular andar pelo corredor por onde o dia passaram Daniel, Nabucodonosor, Belsazar, Ciro o Grande, Alexandre o Grande. Todos esses homens passaram por ali. E quando você está ali, você tem um pouco da ideia quão magnífica, quão bela era a cidade de Babilônia. E Belsazar se confiava nisso. Agora, que pobre homem é esse? A sua confiança num pedaço de pedra. Eu conheço homens que confiam no salário que têm. Eu conheço outros que confiam na beleza que têm. Conheço outros que confiam no dinheiro que têm, nos títulos que têm, nos amigos que têm. Todos estes não percebem quão pobres são em ter esse tipo de confiança. E Belsazar, a sua confiança era nos muros de Jerusalém. Enquanto Belsazar estava bêbado naquela festa, os sírios, os persas do lado de fora de Babilônia desviavam o curso do rio Eufrates e abriam um caminho por baixo do muro de Babilônia. Enquanto Daniel
estava começando a interpretar o que estava escrito na parede. As tropas da Pérsia estavam passando por baixo do muro. Belsazar e os babilônicos estavam bêbados. E agora, o capítulo 5, o versículos 25 até 28, o tão famoso texto, e esse é o tema do meu sermão. Versículo 25, Esta é, pois, a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pés, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar, vestissem Daniel de púrpura e pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Mede, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Imagina, naquela mesma noite, na noite de festas, os historiadores dizem que quando os persas entraram dentro de Babilônia, entraram com arma em punho, entraram com espadas em punho, preparados para brigar. O que eles encontraram dentro de Babilônia? Bêbados. Não precisaram nem lutar. E tão fácil foi a vitória dos persas. A minha pergunta para vocês é o seguinte: será que esse texto de Mene, Mene, Tekel, Parsim era só para Belsazar? Será que esse texto é para ti? Será que esse texto é para mim? Porque todas as vezes que eu perco a minha paciência com a minha esposa, eu vejo na parede da minha casa, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança, meu amigo, e achado em falta. Todas as vezes em que o orgulho me domina, eu penso nesse texto escrito com a mão na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Todas as vezes que eu sei que deveria cumprir a vontade de Deus e não cumpro, eu penso, pesado foste na balança e achado em falta. As mulheres sobem na balança e acham muito pesado. Eu subo e não passo de 59 quilos. E eu tento ficar mais pesado e não consigo. E eu tenho 59 quilos, acredito. E eu tento, não consigo. E às vezes eu fico pensando, e os meus atos de justiça? Não pesam nada. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aquela mensagem não é só para Belsazar. Não. Aquela mensagem é para mim e para ti, que escutamos a mensagem de Deus todos os dias. Sabemos o que deveríamos fazer. Você acha que Belsazar não sabia? De repente, Belsazar não tinha uma cópia do livro de Daniel, porque o livro de Daniel ainda não estava escrito. Mas você tem. Olha, o Belsazar talvez tivesse mais desculpas. Eu conheço pessoas que dizem, Senhor, me dá mais conhecimento. Não, meu amigo, você precisa de mais obediência. Porque mais conhecimento pode ser até pior para você. Então, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando quantas vezes eu faço o mesmo que o Belsazar fez. E eu te digo algo, se eu não soubesse como a profecia termina na história da humanidade, ou como a Bíblia declara, eu teria medo, ou eu teria muito medo de que em breve nas nossas igrejas aparecesse um dedo escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Porque se esses pentecostais estão agora aceitando essa verdade, pessoas que oram até 3 da manhã, buscando mais conhecimento, eles podem fazer muito mais do que o que nós temos feito até agora. Quando eu penso no tremendo trabalho que Deus tem preparado para mim e para ti, e nós temos recusado. Nós temos nos esquivado, nós temos tido medo, nós temos tido toda desculpa para não fazer. Eu cheguei uma vez na Lituânia e fui pregar numa igreja, e eu acho sempre bom, eu me alegro quando tenho a oportunidade de pregar numa igreja que é completamente, a cultura é completamente diferente da minha cultura. E eu sempre conto exemplos assim, de trabalhos missionários que nós fizemos, e a igreja toda fica empolgada. Por exemplo, é empolgante ou não é o trabalho que esse meu amigo fez? Está dando estudo bíblico para 3 igrejas pentecostais, é extremamente empolgante. E aí eu fui pregar na Lituânia e contei exemplos. Um exemplo bem simples. Tinha um jovem na igreja lá na Alemanha,
era um alemão brasileiro, ele havia abandonado a igreja. E então nós decidimos fazer uma serenata para ele. Vocês sabem o que é uma serenata? Então, e nós sempre fazemos assim, alguém telefona e diz, olha, eu vou passar na tua casa rapidinho só para te deixar um presente. Ah, tá ok, pode passar. Só não diz que está levando 20 com ele, né? E nós chegamos na casa da pessoa, quando a pessoa abre a porta, a gente entra cantando, né? E eu lembro que nesse dia não havia ninguém na igreja que soubesse tocar violão. Não era como na igreja em Portugal, que todo mundo toca alguma coisa, né? Todo mundo aqui é extremamente talentoso. Naquele momento não tinha ninguém. Mas nesse dia havia um jovem católico nos visitando, era um professor de música. Aí eu disse, então você vai ter que tocar, rapaz. Eu sim, eu não sei nem qual é, eu não sei quais são as músicas, a gente ensaia aqui. E ele pegou o violão e nós entramos na casa daquele jovem brasileiro-alemão que tinha abandonado a igreja. E quando nós entramos na casa dele cantando, aquele jovem, aquele cheiro de maconha dentro da casa, saiu todo mundo já meio doidão. E a gente entra dentro da casa cantando. Tá ele e um alemão lá. E quando nós entramos, e o católico tocando o violão, e nós entramos ali, eu olhei para ele, olhei para o amigo dele, vi que o amigo dele era alemão e não estava entendendo nada, e eu disse, eu falo em alemão ou em português? E o rapaz disse, não, fala em português, que eu não entendo alemão direito. Mas era mentira, ele estava com vergonha de que o amigo entendesse. E então eu falei para aquele jovem, para que ele voltasse para Cristo, para que ele voltasse para a igreja, que nós estávamos sentindo saudade dele. E o alemão calado o tempo todo lá, sem saber o que estava acontecendo. O alemão, por certo, ficou com medo. A polícia vai nos prender aqui, eu não sei o que é isso. E no fim de falar ali, eu olhei para o alemão e eu disse, em alemão, eu disse para ele, Jesus te ama. E nós saímos. No sábado seguinte, aquele jovem brasileiro alemão volta para a igreja. E diz, ei, o meu amigo alemão quer vir também. Porque ele quer saber que igreja é essa, onde Jesus o ama. Olha essa coisa tão simples. E eu contei isso lá na Lituânia, né? E todo mundo, amém! Quer dizer, todos não disseram muito amém, não? Todo mundo calado. Mas eles ficaram empolgados com aquilo. Aí eu disse, vocês acreditam que Deus pode fazer o mesmo com vocês? Eles disseram, sim, claro. Então nós vamos fazer hoje à tarde. Não, peraí, não é bem assim, aqui é diferente. É sempre a mesma história, aqui é diferente. Eles, vamos testar, vamos fazer um teste. Aí, dos 30 membros, sobraram 5, né? Ou 8, não lembro. E com esses 8, nós decidimos, vamos fazer uma serenata, vamos escolher aquele bem duro, mas aquele que o coração é uma pedra. Aí disse, não, aquele não. Não, mas é esse mesmo que nós vamos. Quem é? É fulano e tal, faz não sei quantos anos que não vem à igreja. A mulher vem todos os sábados e ele não vem. Duro, magoado com a igreja, não quer conversa com a igreja de forma nenhuma. Ele não vem. Depois nós vamos a ele. Quando nós chegamos na casa desse homem, fizemos do mesmo jeito, né? Tocamos a campainha e entramos cantando, né? Quando a gente entra, tá o homem sentado. Era um cara forte. Se eu soubesse que era aquele, eu também não teria ido. E era o cara forte sentado lá, cheio de músculos, o cara sentado no sofá, olhando para a televisão, com o controle remoto na mão. Vou fazer de conta isso aqui com o meu controle remoto. E ele com o controle remoto, olhando para a televisão assim, e a igreja ao redor cantando, né? E o homem mudando o canal. E a igreja cantando, terminou a música, canta outra. Cantando e ele lá, mudando o canal. Basquete, novela. Aí a gente cantando. Eu não cantava não, eu só olhava, porque eu não sei cantar em lituano. Quando ele passou todos os canais, soltou o controle, se levantou e nós fomos atrás. E ele caminhou para a cozinha e nós caminhamos atrás dele, né? E cantando. E ele abre a geladeira, pega água, bebe, e nós ao redor da geladeira cantando. Ele volta para a sala e nós voltamos juntos cantando. Foi a primeira vez na vida que eu pensei que tinha cometido um erro. Eu disse, meu Deus. Foi a primeira vez que eu pensei que não, aqui não deu certo. Quando eu disse, quando nós cantamos já não tinha mais hino para cantar. Eu olhei para ele e disse, eu posso fazer uma oração contigo? Ele disse, pode. Eu orei. Já não lembro qual foi a língua que eu orei, mas não foi em lituano. Isso aí eu tenho certeza. Eu orei, quando terminamos a oração, eu disse, tchau. E quando nós estamos saindo, ele disse, não, por favor, não saia. Fiquem comigo.
Eu disse, olha, quando a gente faz, Deus trabalha junto. Quando você coloca o pé para começar a fazer. Lá em Toronto, a maior parte dos meus amigos brasileiros na igreja eram ilegais. E os portugueses também, viu? Tem muito português ilegal. E quando eu dei a ideia, vamos fazer a serenata, nós vamos na casa de alguém e a gente canta do lado de fora. Você tá louco? Os vizinhos chamam a polícia, vai todo mundo preso. Aí no outro sábado tem só metade da igreja, porque a maioria era ilegal. Nunca aconteceu. Olha, o primeiro sábado foram só 4 ou 5 pessoas fazendo a serenata e cantaram bem baixinho. Cantavam olhando para ver se vinha algum carro da polícia, com medo de que alguma coisa acontecesse. Primeira vez. Na segunda vez já foram umas 10 pessoas. Houve sábados que era a igreja inteira no meio da rua, caminhando no meio da rua fazer. E aconteceu várias vezes que nós fazíamos uma serenata na casa de alguém, os vizinhos saíam, e quando nós terminávamos, os vizinhos diziam, por favor, cantem pra gente também. Olha só que maravilhoso. Uma coisa tão simples. Se você fizer, você vai ver a diferença. Porque eu tenho medo que mene, mene, tekel, fazim seja escrito dentro da minha casa, porque eu não tenho feito a minha parte. Nós sabemos que não são as suas obras que vão pesar nessa balança. E eu vou dar um exemplo bem claro. Qual é a única forma que você tem de ficar na balança de Deus e ser aprovado? Há um pregador alemão que morreu logo em seguida, da Segunda Guerra Mundial, Wilhelm Busch era o nome dele. Tremendo pregador. E ele conta uma história de certa vez ter encontrado um jovem que já não ia mais à sua igreja. Ele encontra esse jovem no meio da rua e Wilhelm Busch pergunta: o que aconteceu, cara? Por que você não vem à igreja mais? O que aconteceu contigo? E aquele jovem diz: pastor, eu não preciso de Jesus. Você conhece pessoas assim que acham que não precisam de Jesus? Eu conheço muita gente. Se algum dia, pastor, ele disse para o pastor, se algum dia eu tiver que aparecer diante do tribunal de Deus, pastor, eu me defendo. Eu não preciso de ninguém para me defender. Se algum dia eu precisar aparecer diante do tribunal de Deus, eu próprio me defendo. Por que eu preciso de alguém para me defender? E o pastor Busch disse: você tem razão, jovem, você tem todo o direito de comparecer no tribunal de Deus sozinho. Mas saiba de uma coisa, na Inglaterra, você é julgado de acordo com a lei inglesa. Na França, você é julgado de acordo com a lei francesa. No céu, você é julgado de acordo com os 10 mandamentos. E a minha oração é que você nunca tenha desonrado o teu pai na vida. A minha oração é que você nunca tenha quebrado um sábado na tua vida inteira. A minha oração, jovem, é que você nunca tenha desejado a mulher do teu próximo. Porque se você tiver feito uma vez, você vai estar no tribunal de Deus, sendo julgado pelas leis de Deus. E se você não colocar Jesus no teu lugar, você não passa. Nós vamos cantar, nós vamos ouvir uma música agora. E o meu apelo a você é o seguinte: eu não quero que você veja mene, mene, tekel, fazim na tua cara o tempo todo, caminhando por aí. A minha oração é que você venha para Cristo hoje. Certo? Talvez você não tenha feito ainda hoje. Talvez você tenha andado igual esse jovem, achando que não precisa de um Salvador. E o meu convite é que você peça a Cristo hoje: Senhor, toma o meu lugar nessa balança, porque se eu subir nesta balança eu estou perdido. Então nós vamos cantar uma música, o Emanuel vai começar a cantar uma música. Ele vai cantar essa música porque ele quer se aproximar de Cristo, mais perto de Jesus. E durante essa canção eu queria que você tomasse esses momentos, são poucos minutos, para você refletir na tua vida. Será que eu estou perto de Jesus o suficiente? Será que eu estou perto de Jesus o suficiente? Quero aqui ficar.
me abraças, Senhor, sinto o teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Nós vamos agora dar a oportunidade a todo aquele que ainda não entregou a vida a Jesus de fazê-lo aqui. Talvez você nunca tenha orado na sua vida uma oração de entrega. Então, se você nunca orou uma oração de entrega, esse é o momento. Nós vamos colocar a letra da música aqui e você vai poder cantar esta música, que é uma oração. Se você já entregou a tua vida a Jesus e você está nos braços de Jesus e você tem essa certeza, eu quero que você ore por alguém que você sabe que ainda não se entregou a Jesus. Que você tome os próximos minutos orando por esta pessoa. E se você se sentir com a necessidade de fazer uma entrega a Cristo, ou uma reentrega, eu queria que no final da música você se levantasse. Mas se você realmente tem essa vontade, não fique preocupado com o que os outros vão pensar. O importante é que você se encontre com Cristo hoje. A maior necessidade da tua vida é encontrar Cristo. Para que a tua vida seja transformada, o teu casamento seja transformado, a tua vida no trabalho seja transformada. Nós vamos cantar. E no final, se você tem esse desejo, Senhor, renova minha vida, eu não quero mais continuar como estou, eu não quero estar do lado de Belsazar. Eu queria que você no final se levantasse e dissesse, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Se você tem o desejo, eu queria te pedir que você ficasse de pé. Só se você tem realmente o desejo de, olha, eu quero renovar, eu quero começar, não quero continuar o mesmo. Se você tem esse desejo, eu queria que você se levantasse. E nós vamos fazer essa oração pedindo a Cristo que esteja conosco agora. Querido Deus, algumas pessoas se levantaram com o desejo de serem transformadas por Ti, Senhor. Alguns aqui admitem
que se fossem colocados agora na balança do teu julgamento, não teriam como sair salvos. Porque Cristo ainda não é uma realidade na vida dessas pessoas. Eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor tome o nosso lugar. Que possamos orar como Paulo, que dizia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que essa oração seja uma oração de entrega verdadeira, que humildemente, Senhor, nós nos colocamos e nos perguntamos, quem somos nós? Mas ao mesmo tempo nós pensamos, nós somos teus filhos, que tu, ó Pai, escolhestes, porque tu nos amastes a tal ponto de morrer numa cruz para nos salvar. Olhando para ti, Senhor, é impossível não te amar. Então eu oro por aqueles que ainda não se entregaram a ti, Senhor. Para que o teu Santo Espírito continue tocando no coração de cada um. Que cada pessoa, Senhor, aqui sinta o desejo de mudar de vida. De não se preocupar com o que os amigos irão dizer, com o que a família irá dizer, mas o que tu irás dizer. Então eu te peço, Senhor, que hoje haja salvação no meio do teu povo. Que todos que estão aqui, ó Pai, em breve se tornem vizinhos na Nova Jerusalém. Que ninguém fique de fora, ó Pai. Que ninguém aqui, que nenhum dos nossos familiares, nós não queremos ver nenhum dos nossos filhos, amigos, primos, pais, fora da Nova Jerusalém, Senhor. Nós queremos entrar de mãos dadas com a nossa esposa, com o nosso marido, nós queremos entrar de mãos dadas com os nossos filhos na Nova Jerusalém. E é por isso que nós estamos aqui clamando a Ti, Senhor, um espírito de humildade e de transformação. Um espírito, Senhor, de total entrega a Ti, um espírito em que nós iremos, Senhor, escutar diretamente de Ti. Vem, meu filho. Pai amado, se alguém aqui ainda não entendeu que em breve Tu voltarás, e que Tu nos chama, e que Tu clama por nós todos os dias, e que os anjos estão nesse momento aqui, ó Pai, intercedendo por nós, em que os anjos estão empurrando os demônios para fora dessa sala, para que não atrapalhem a tomada de decisão de nenhum deles aqui. Pai querido, que o Teu Santo Espírito desça sobre a Tua igreja, e que nesse momento, aqueles que ainda não se entregaram a Ti, se entreguem. E se alguém aqui ainda anda, ó Pai, nos caminhos tortuosos do pecado, que o Senhor quebre estas correntes e que liberte esta pessoa. Eu oro por aqueles que não estão aqui, mas que nós conhecemos e que temos orado por eles, que temos intercedido por eles, que o Senhor também esteja com cada um deles, onde estiverem nesse momento, para que haja também um espírito de entrega e transformação. Tu nos chamastes para uma vida de santidade, de renovação, de alegria no Senhor. Cumpre Tua promessa em nossas vidas, ó Pai. Uma vida de vitórias ao Teu lado. Que a nossa fé seja fortalecida agora pela Tua palavra. E que nunca mais duvidemos que Tu és Deus acima de todas as coisas. Abençoa a Tua igreja, os Teus filhos. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.